E no vídeo de hoje eu trago para vocês uma ceia de Natal completa, simples e barata, com receitas super fáceis de fazer, muito saborosas e gastando bem pouco. Aproveita, já curte o vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative também o sininho das notificações. E agora sim, vamos pro vídeo. Para fazer o arroz à grega, aqui na panela eu adiciono um fio de óleo, meia cebola picada e deixo essa cebola refogar um pouco até dourar. Aqui eu dei uma leve dourada na cebola, em seguida eu venho com 1,5 xícaras de arroz cru. E esse arroz eu lavei antes porque daí ele fica mais soltinho quando estiver cozido. E a xícara que eu estou usando em toda a receita é de 240 ml. Adiciono agora meia colher de sopa de sal, misturo e venho adicionando a água. Ao todo eu vou usar 4 xícaras de água, sempre de 240 ml. Depois de adicionar a água, eu mexo pela última vez, não mexo mais, tampo e deixo cozinhar até a água evaporar. Quando o arroz estiver totalmente cozido, ele fica assim bem solto e bem bonito, tá vendo? Agora vamos deixar ele esfriar, quando estiver frio, aí a gente prepara o tempero. Para o tempero, na panela eu adiciono 1 colher de sopa de margarina, deixo derreter e venho com 2 dentes de alho bem picados. Em seguida, eu adiciono meia cebola picada e deixo refogar aqui até essa cebola dar uma leve murchada, coisa bem rápida. Depois de refogar um pouquinho aqui a cebola, eu venho com um pedaço de pimentão verde, um pedaço de pimentão amarelo e um pedaço de pimentão vermelho. Caso você só tenha o pimentão verde, coloque apenas ele. Use apenas o que você tem aí na sua casa, tá bom? E deixe refogar do mesmo jeito que foi com a cebola. Quando refogar o pimentão, eu adiciono 1 xícara de cenoura já cozida e cortada em pedacinhos. Adiciono também meia xícara de uvas passas, uma latinha de dueto, milho e ervilha. E misturo aí já para ir pegando o gosto e o sabor desse refogado. E de tempero, eu adiciono 1 colher de chá de orégano, 1 colher de chá de sal e 1 colher de chá de açafrão. E a quantidade dos temperos pode ser ao seu gosto e você pode colocar o que você tem em casa e o que você preferir também, tá? Qualquer ingrediente que você não goste, não precisa colocar. Misturo aqui o tempero e depois de misturar bem, eu já venho adicionando agora o arroz. Desliga o fogo, tá? Nessa hora de colocar o arroz, desliga o fogo. Coloca o arroz solto e vai misturando. E você vai fazendo esse processo até adicionar todo o arroz e espalhar por todo o tempero. Quando misturar o arroz por todo o tempero, já está pronto para ser servido. E aqui eu vou transferir para o recipiente que eu vou servir e finalizar com uma decoração para deixar ainda mais bonito. Eu cortei alguns tomates cerejas aqui, ao meio, mais ou menos 5 unidades, e um eu coloquei cortado em 4 pedaços no meio. E finalizei colocando aqui entre os espaços do tomate, galinhos de salsinha para decorar. E olha só como ele ficou a cara do Natal, além de ser super fácil e delicioso de fazer também. Para fazer a salada de maionese, aqui na panela eu coloco uma cenoura cortada em pedaços, uma cenoura grande e aproximadamente 3 litros de água. Adiciono também meia colher de sopa de sal e deixo ferver de início apenas com a cenoura, já que ela é mais dura do que a batata. Assim que levantar a fervura, eu adiciono 4 batatas médias cortadas em pedaços também e deixo cozinhar até ficar al dente. E para você saber que está no ponto, você perfura principalmente a cenoura. Se o garfo perfurar sem quebrar, é porque está no ponto. Desliga o fogo, escorre essa água, coloca em um recipiente e tempera com meia cebola roxa bem picadinha, cebolinha picada a gosto, 1 colher de chá de sal e misturo bem para espalhar esse sal aqui por toda a receita. Em seguida, eu venho com 250 gramas de maionese, mas se você achar necessário colocar mais, pode ir colocando a quantidade ao seu gosto. Coloco também meio limão espremido e agora é só misturar novamente até espalhar toda essa maionese por toda a salada.
Com a maionese bem misturada e bem cremosa, eu coloco aqui no recipiente para finalizar com uma decoração bem simples, só para não ficar aqui sem nada por cima desse prato. Eu tirei a casca de um tomate, deixei em uma espessura bem fina e agora eu vou enrolando para fazer como se fosse uma rosa, uma flor pequena. Coloco aqui no meio e depois desse eu fiz mais 2. Após isso, ficou pronta a nossa deliciosa salada de maionese. E para fazer a farofa, aqui na panela eu coloco uma xícara de bacon cortado em pedaços, uma xícara de calabresa e vou deixar dourar na gordura que eles soltam. Mas caso você sinta necessidade de colocar um pouco mais de gordura, como por exemplo óleo, margarina ou manteiga, pode colocar também, mas o bacon ele solta muita gordura. Aqui deu uma rápida fritada, pode ver que soltou bastante gordura. E agora eu adiciono 2 dentes de alho bem picadinhos e também meia cebola picada. Deixo refogar aqui até essa cebola murchar um pouco. Feito isso, eu venho com meio pimentão picado, uma cenoura grande, crua e ralada e deixo refogar novamente em fogo baixo até essa cenoura amolecer um pouco. Aqui dá para ver que a cenoura amoleceu, então agora eu venho com uma banana da terra que eu já dourei antes, tá? Dourei antes de colocar aqui para evitar ficar muito tempo aqui refogando e perder a umidade da farofa. Adiciono meia xícara de uvas passas, uma latinha de dueto milho e ervilha e de tempero uma colher de chá de orégano. Misturo aqui para espalhar esses ingredientes com o tempero e aqui eu não adiciono sal por conta da calabresa e do bacon. Mas se você quiser acertar o sal, pode colocar sem problemas. Após misturar bem o tempero, agora eu venho com 2 colheres de sopa bem cheias de margarina, que pode ser manteiga também, e deixo aqui só até o tempo dessa margarina derreter. Assim que a margarina derreter, para não perder a umidade da farofa, imediatamente eu já adiciono 2 xícaras de farofa pronta e temperada, mas pode ser a farinha que você tem em casa, tá bom? E misturo novamente até espalhar essa farinha aqui por todo o tempero. E a xícara que eu estou usando é de 240 ml em toda a ceia, como eu falei. Misturou bem a farinha, desliga o fogo, com o fogo desligado, adiciona um pouco de cebolinha picada, a quantidade é ao seu gosto, tá bom? E quando você misturar essa cebolinha, a farofa já está pronta para ser servida. Aqui eu vou transferir para o recipiente que eu vou servir e vou finalizar também com uma decoração. É apenas uma dica, tá? Não é obrigatório fazer essa decoração. Eu ralei uma cenoura crua e vou colocando aqui nas laterais da travessa. Eu acho que para mim deixa o prato mais bonito e dá um pouco de cor para essa nossa farofa. Com tudo pronto, olha só como ficou linda a nossa farofa e além de muito deliciosa também. E agora eu começo preparando o tempero do frango. No recipiente eu adiciono 100 ml de suco de limão espremido, uma laranja espremida, 4 dentes de alho bem ralados, uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de orégano, uma colher de chá de açafrão, uma colher de chá de páprica defumada, 50 ml de azeite, quem não tem azeite pode substituir por óleo, e meia xícara de cebolinha e salsinha bem picada. Agora é só misturar muito bem esses ingredientes. Com o tempero misturado, eu pego agora um frango que deu aproximadamente 2,7 kg, furei bastante aqui com a faca, tanto na parte da frente como na parte de trás. Isso é para pegar melhor o sabor dos temperos, tá bom? Agora eu venho com o tempero, jogo por cima e vou espalhar esse tempero por todo o frango. Espalha bem esse tempero, capricha nessa hora, massageia bastante, que é para ficar bem suculento e bem saboroso esse frango, tá bom? E você vai fazendo isso e espalhando bem esse tempero, tanto na parte da frente como na parte de trás também. Nessa parte aqui, entre o peito e a pele, eu levanto a pele e vou colocando também o tempero por dentro e vou espalhando. Só tenham cuidado nessa hora para não rasgar a pele, é só para afastar, tá bom? E vai espalhando também.
Depois de espalhar bem o tempero, eu deixo esse frango marinando de um dia para o outro na geladeira. Se você quer um frango bem temperado, suculento e saboroso, esse frango tem que marinar por no mínimo 12 horas na geladeira. E durante esse tempo eu vou mudando a posição do frango para o tempero pegar em todas as partes. Agora eu cubro, estou fazendo agora no fim da tarde, vou deixar marinando na geladeira até o dia seguinte. No dia seguinte, eu coloco o frango já na assadeira. E aqui entre a pele e o peito, eu coloco 2 colheres de sopa de margarina, que pode ser manteiga também. Isso vai deixar o frango bem suculento quando assar. Coloco uma cebola aqui dentro, mas você pode colocar farofa se quiser também. E essa pele que fica solta, eu vou prendendo bem com um palito para não ficar solta. Pronto, pessoal, prendi aqui a pele com um palito, como estamos vendo. As coxas eu amarrei com um barbante e as asas eu cobri com papel alumínio porque elas costumam dourar mais rápido do que a parte de cima do frango. Só retire o papel alumínio quando o frango começar dourando, tá? Antes de levar para o forno, eu pego o tempero que sobrou, vou passando pela peneira e jogando por cima, para não passar essa parte da salsinha e ficar em cima do frango. Cubro com papel alumínio. E como aqui a minha assadeira é um pouco menor do que o frango, eu vou colocar esse papel alumínio de uma forma que ele não encoste no frango, para não ficar colando e não arrancar a pele quando estiver assando. Pode ver que eu coloco e ele não encosta, tá vendo? E vou fazendo isso. Quando eu cobrir tudo, levo para assar em forno pré-aquecido a 200 graus por no mínimo 1 hora e 40 minutos. Aqui o frango ficou no forno por 1 hora e 40 minutos. E para você saber que ele assou, você espeta um palito. Se o palito perfurar e sair com facilidade, é porque ele assou, tá? Eu peguei uma cenoura grande, cortei em rodelas e peguei algumas batatas também. A quantidade da batata é ao seu gosto. Vou colocando aqui em todo o redor da assadeira. Agora eu levo esse frango de volta para o forno aquecido a 200 graus e deixo lá até ele dourar. Quando começar dourando por cima, é que eu tiro aqui o papel alumínio das asas. E antes de tirar o frango do forno, eu forro com farofa o prato que eu vou servir, coloco o frango em cima e as batatas e a cenoura que assaram junto com o frango, eu vou decorando aqui nas laterais. Finalizo pincelando por cima aquele caldo que sai com o frango quando ele está assando, tá? Eu pego um pouquinho daquele caldo, pincelo por cima e temos um lindo e delicioso frango assado no forno. Para fazer o pavê de abacaxi, aqui na panela eu adiciono uma caixinha de leite condensado e 3 colheres de sopa de amido de milho. Misturo bem até dissolver todo esse amido de milho aqui com o leite condensado. Em seguida, eu venho com uma caixinha de creme de leite, 2 gemas peneiradas, apenas a gema, tá, pessoal? Uma colher de chá de essência de baunilha. E misturo novamente para agregar aqui esses ingredientes. Feito isso, eu adiciono 500 ml de leite, ligo agora em fogo baixo e vou mexendo sem parar para esse creme não grudar e nem queimar no fundo da panela, até ele atingir uma boa cremosidade. E depois que ferveu, eu continuei mexendo por mais ou menos 5 minutos e ele chegou nesse ponto bem cremoso. Eu consigo ver o desenho do movimento que eu faço mexendo, pode ver que fica um desenho. Quando eu solto aqui da espátula, ele cai nesse montinho bem cremoso que não se mistura, tá vendo? Mas está numa textura bem cremosa. Quando eu faço um desenho aqui por cima, eu consigo ver esse desenho. Chegou nesse ponto, desliga o fogo, transfere todo esse creme aqui para um recipiente e cobre com um plástico filme, deixando o plástico em contato com o creme, que é para não criar película. E daí você vai deixar aqui esse creme esfriando em temperatura ambiente até ele esfriar por completo. E enquanto esse creme está esfriando, vamos fazer o doce de abacaxi.
Aqui na panela eu adiciono um abacaxi grande picado e sem aquele miolo do meio. Deu em torno aí 850 gramas de abacaxi picado. Adiciono 5 colheres de sopa de açúcar e 200 ml de água. Agora eu vou ligar em fogo médio e vou deixar esse doce aqui até começar fervendo em fogo médio. Assim que levantar a fervura, você coloca em fogo baixo e vai deixar essa água reduzir por completo. Vai levar em torno aí, a partir de agora, uns 20 minutos mais ou menos. Aqui a água já reduziu por completo, virou esse doce de abacaxi. Eu separo só um pouquinho para fazer a decoração e o restante eu vou usar na receita do pavê. O creme já está frio, deixei esfriar em temperatura ambiente. O doce de abacaxi também já está frio. Agora eu coloco o doce de abacaxi junto do creme e vou misturando. Misturo bem até espalhar todo esse abacaxi aqui por todo o creme. Com tudo pronto, vamos começar montando o pavê. Eu vou usar 200 gramas de bolacha maisena e como ela é de uma marca mais barata, ela é um pouco seca, então eu vou molhar em 200 ml de leite. Se a sua bolacha for daquela tradicional, você não precisa molhar, tá bom? Coloco uma parte do creme aqui no fundo da travessa e vou espalhando. E essa minha travessa, ela é tamanho 26 por 18 e tem capacidade para 1,6 litros. Fiz a primeira camada de creme, agora eu venho com a primeira camada de bolachas. Vou passando no leite e vou forrando tudo aqui. Fiz a camada de bolachas, agora eu venho com a segunda camada de creme. Vou colocando e vou espalhando. Agora eu venho com a segunda camada de bolachas. Vou passando no leite e vou forrando toda a travessa. Coloco agora a terceira camada de creme e vou espalhando. Coloquei o creme, agora eu venho com a terceira e última camada de bolachas e vou forrando tudo aqui. E ao todo são 3 camadas de bolachas e 4 camadas de creme, de recheio, né? Fiz a última camada de bolachas, agora eu venho com a última camada de creme. E é sempre bom, gente, dividir bem aí o creme, né? Porque tem que dar certinho para todas as camadas, tá bom? Depois de colocar a última camada do creme, eu vou cobrir com plástico filme e levo para a geladeira por no mínimo 3 horas ou até que esse pavê fique bem gelado. Quando ficar bem gelado, retira da geladeira e vai finalizando com a decoração. Eu quebrei aqui um pouco da bolacha maisena e fui colocando aqui nas laterais em toda a travessa. Aqui no meio, um pouquinho do doce do abacaxi que eu separei, eu vou colocando e vou ajustando bem. Esse espaço entre o doce e as bolachas, que não tem nada, eu vou colocando um pouco de coco ralado. A quantidade é ao seu gosto e vai cobrindo tudo. Finalizo com 3 cerejas para dar um pouco de cor para esse pavê e deixar mais bonito. E temos um lindo e delicioso pavê de abacaxi. Para fazer a macarronese, aqui no recipiente eu já tenho 500 gramas de macarrão parafuso cozido. E o segredo é temperar com ele quente porque ele fica bem solto. De acordo com que ele vai esfriando, ele vai grudando. Então eu adiciono uma latinha de dueto, milho e ervilha, uma cenoura crua ralada, uma xícara de azeitonas, uma xícara de calabresa que já está frita, meia xícara de uvas passas e misturo bem aqui de início esses ingredientes. E como eu vi que o recipiente já ia ficar pequeno para colocar o restante que faltava, eu resolvi transferir todo esse macarrão aqui com os ingredientes para um recipiente maior. Adicionei uma bandeja de ovos de codorna cozidos e também um pouco de cebolinha picada, a quantidade é a gosto também. E misturei para espalhar aqui bem a cebolinha nessa macarronese.
Após misturar esses ingredientes, eu adicionei 300 gramas de maionese. Coloquei também uma caixinha de creme de leite. De tempero, eu coloquei uma colher de chá de sal e uma colher de chá de orégano. E agora é só misturar bem esses ingredientes para espalhar a maionese e o creme de leite por toda a receita. E se você quiser colocar mais maionese ou mais creme de leite para deixar mais cremoso, você pode ir ajustando as quantidades ao seu gosto também, tá? Misturei bem aqui esses ingredientes e para mim essa cremosidade já está boa, mas como eu falei, aí você pode ir ajustando ao seu gosto. Transferi para o recipiente e olha só que maravilha de macarronese que ficou. Bem simples, fácil de fazer e muito deliciosa. E para fazer a rabanada eu vou usar 5 unidades de pão francês que eu cortei na espessura de 2 dedos. É um pão que está dormido há uns 2 dias. Não pode ser um pão muito mole e também não pode ser um pão muito duro, tá? Tem que ser um pão dormido. Em seguida eu tenho aqui 3 ovos e eu vou misturar a clara com a gema. Não precisa misturar muito não, é só para incorporar aqui a clara e a gema. Feito isso, eu pego 200 gramas de leite condensado ou meia caixinha e 220 ml de leite. Agora é só misturar bem aqui esses ingredientes até deixar os dois leites bem encorpados um no outro. Com tudo pronto, vamos para o próximo passo. Eu molho o pão bem rápido aqui no leite e não deixo encharcar demais. Coloco e retiro na mesma hora. Deixo sair o excesso do leite. Passo no ovo bem rápido também, não deixo encharcar. Retiro o excesso do ovo e vou deixando reservado aqui nessa bandeja. E é só seguir fazendo o mesmo processo até molhar todos os pães. E o segredo é esse, pessoal, é não deixar encharcar demais, porque o pão absorve muito rápido o líquido, tá? Se você encharcar demais, a rabanada vai ficar muito mole. E quando você passar todos os pães na mistura, chegou a hora de fritar. Para fritar a rabanada, o óleo não pode estar muito quente também, senão ela só vai fritar por fora e dentro ela fica bem mole e encharcada, tá bom? Vai colocando aí as rabanadas no óleo. Quando fritar o primeiro lado, você vira e vai deixando dourar o outro lado que falta. E quando você perceber que fritou os dois lados e que está bom ao seu gosto, vai retirando e deixa essa rabanada escorrer no papel toalha. Deixa escorrer bem esse óleo, tá bom? E daí você vai fazendo esse mesmo processo até fritar todas as rabanadas. Quando estiver tudo pronto, pega uma xícara de açúcar com uma colher de chá de canela, mistura bem e vai passando a rabanada nessa misturinha de açúcar. E aqui, gente, eu estou usando uma xícara de açúcar porque eu faço bastante rabanada. Então, o que sobrar aqui desse açúcar, eu vou usando e fazendo as outras. Mas caso você não vá fazer mais, faça só para essa quantidade aqui nesse dia. Você pode reduzir o açúcar para não estar estragando o açúcar, tá bom? Quando você passar todas as rabanadas no açúcar, elas estão prontas para serem servidas. E olha só que maravilha! Agora vem comigo ver como ficou a nossa ceia de Natal. E aqui, pessoal, a nossa ceia de Natal ficou pronta, bem econômica, simples, barata, gastando pouco e com receitas fáceis de fazer e muito saborosas também. E desde já, eu quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e que sejam de muitas bênçãos para todos nós. E que também, não só nessa data, mas em todos os dias do ano, que Deus possa abençoar a vida e o lar de todos vocês. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, curte o vídeo, compartilha. Se ainda não é inscrito, aproveita já se inscreve também e ativa também o sininho das notificações. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. E mais uma vez, um Feliz Natal para todos vocês que estão assistindo.